A paz do Senhor, de novo, gente, esqueci do meu... Peraí. Não tá aqui ao alcance da minha mão. Desculpa aí, gente, eu tô um pouquinho atrasada. Mas estamos aqui. Hoje nós estamos fazendo um live diferente, estamos fazendo um live em diferente dia, né? Em diferente horário e algo diferente pra gente falar um pouquinho de tudo isso que tá acontecendo no mundo hoje, né? Essa pandemia, o que tem a ver com o que Deus quer falar conosco. E, gente, era para me ter copiado um texto que eu queria ler para vocês, um texto que eu vi super interessante, mas vai ficar para a próxima. Mas sejam todos bem-vindos, que vocês possam estar divulgando, tá bom? O live enquanto vocês ouvem. E o propósito da gente ter marcado esse live num dia diferente, Deus incomodou o meu coração porque as coisas estão acontecendo, né? Piorando a situação a cada dia, o que a gente tem visto por aí. E eu gostaria que a gente visse à luz da palavra uma resposta para tudo isso. À luz da palavra, o que Deus quer de nós a igreja, de nós como pessoa, criação dele, o que Deus quer de nós. Então eu gostaria de caminhar com vocês um pouquinho num texto que o Senhor me deu na realidade há uns 4 anos atrás. Foi exatamente 4 anos atrás, quando estávamos na época de eleição e daqui dos Estados Unidos para presidente. E foi exatamente essa época que nós estamos precedendo, que nós vamos ter eleições aqui nos Estados Unidos agora em novembro para presidente. E foi exatamente numa época dessa que Deus me levou a um texto, e esse texto me fez temer e tremer. E Deus falou que algo estava acontecendo, algo iria acontecer. E quando foi agora, o Senhor me trouxe esse texto de volta e me pediu para compartilhar com vocês. Veja bem, gente, tudo que tem acontecido, tem nos levado a ver que os homens, a igreja, as pessoas estão um tanto confusos com tudo isso, e uns acreditando que é arma biológica, outros acreditando que a China arquitetou para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício. Outros acreditam que seja uma consequência do pecado do homem, né? A Bíblia diz que a natureza geme por conta do pecado do ser humano. E outros acreditam que é a teoria da conspiração, como muitos estão acreditando. Uns são mais otimistas, outros são mais pessimistas. Então hoje nós estamos vivendo um processo de muita dúvida, isso dentro da igreja, fora da igreja, e sem entendermos bem o que está acontecendo. Veja bem, gente, se é arma biológica, ou se a China arquitetou, ou se é uma consequência do pecado, isso daí eu creio que para nós agora não tem importância. Para nós tem importância o que Deus quer falar conosco dentro de tudo isso que está acontecendo. O que o Senhor quer de nós. E Deus me trouxe exatamente esse texto lá em Isaías 8, que diz assim, olha: o Senhor tornou a falar-me. Bom, antes de eu ler o texto, eu tenho visto também que está havendo uma polêmica muito grande, continuam as polêmicas, né? Com tudo isso que está acontecendo, essa história do coronavírus. Então nós estamos aí julgando governantes, e eu confesso para vocês que eu mesmo julguei a atitude do Donald Trump, presidente daqui dos Estados Unidos. Eu mesmo julguei a atitude do nosso presidente no Brasil, o Bolsonaro, e julguei sim a atitude dele, mas eu pude entender uma coisa. Deus me fez parar para entender uma coisa.
Eu, como pastora, eu sei que é assim. As pessoas olham para um pastor e as pessoas querem ver no pastor um ser perfeito, um ser que não erra, um ser que sempre tem que estar ali escondendo e superando seus problemas, escondendo e superando suas necessidades, escondendo e superando problemas em casa, problemas no ministério, e seus sentimentos, suas emoções. Então a igreja, as ovelhas tomam na realidade, no fundo, um pastor como isso. Por isso que a igreja critica tanto o pastor. Por isso que a igreja fala tão mal de pastores. Por isso que a igreja está sempre julgando pastores. E com isso nós estamos sempre rompendo princípios bíblicos e recebendo maldições na nossa vida. E eu vejo isso daí exatamente como governantes. Eu tomei a atitude que eu tive, a atitude de crítica. De crítica, eu posso dizer uma crítica, porque nós somos assim, o ser humano é assim. Nós somos radicais. Nós fazemos um julgamento radical das pessoas. Então as ovelhas, a igreja faz um julgamento radical dos pastores, assim como nós, o ser humano, faz um julgamento radical dos nossos governantes. E da mesma forma que nós erramos como ovelha em criticar e julgar, e principalmente o julgamento radical com relação aos pastores e líderes da Igreja de Cristo, assim nós erramos também com relação aos governantes. Porque, na realidade, nós olhamos para um governante, principalmente para Desculpa, gente, eu vou botar uma bala na boca porque a minha garganta não tá boa. Desde sábado a gente teve um curso de capelania e eu forcei muito minha garganta, fiquei na igreja para pregar. Eu literalmente, sábado, eu preguei pela graça de Deus, porque eu estava cansada. Não só esgotada fisicamente, mas a voz cansada, literalmente. Então eu amanheci não muito bem, mas eu tô bem, graças a Deus. Porque eu tô forçando um pouco minha garganta agora, pode ser que eu dê uma tossidinha aqui, mas eu já me preparei aqui com água, com um chazinho. Então, vou procurar falar mais devagar. Então, da mesma forma nós fazemos com os governantes. E da mesma forma nós estamos errando também com os governantes. Porque a palavra de Deus diz que a gente não fale mal dos governantes, porque Deus que colocou os governantes no lugar. Então, para a gente entender um pouco, para a gente entender que não é tudo isso que está acontecendo, não é para os governantes. Tudo isso que está acontecendo não são para que o mundo que está direcionando os governantes, o nosso presidente e todos os líderes, não são para eles. Na realidade, tudo isso que está acontecendo não é para aquele que não conhece a Cristo. Na realidade, tudo isso que está acontecendo é para nós, a igreja. É para nós, os líderes da Igreja de Cristo, os pastores, e nós, a Igreja de Cristo. Porque, na realidade, gente, a gente tem um exemplo muito, muito claro com relação a respeitar o governante e a honra que Deus nos dá quando a gente respeita o governante. Veja bem, tudo isso que está acontecendo é normal, é natural que nós, o ser humano, se levante para cobrar dos governantes algo que eles estão, na realidade, tentando fazer o que eles podem, mas que nós sabemos que tudo isso vem de Deus. Então, para a gente não errar mais uma vez e a gente não deixar ir embora essa oportunidade que Deus está dando para mim e para você, da gente olhar para dentro de nós e a gente reconhecer aonde é que nós precisamos mudar, para a gente olhar para dentro de nós e reconhecer que Deus quer uma igreja avivada, Deus está avivando a sua igreja. Uma igreja avivada é uma igreja transformada. Uma igreja transformada, ela precisa ser de dentro para fora, de cada um de nós. Então, cada um de nós tem que tomar essa decisão de permitir que Deus avive a minha vida, que Deus transforme a minha vida, para que eu possa transformar outras vidas. Isso é uma igreja avivada. E para a gente entender um pouquinho sobre isso, se a gente for lá na história de Daniel, a gente vai ver que o rei Dário, ele firmou um decreto. O que significa o rei Dário? Naquela época,
E hoje pra gente, o rei Dário, ele firmou um decreto, ou seja, ele assinou uma lei. O rei era, vamos dizer, hoje seria o presidente de uma nação. Ele assinou uma lei decretando ordem, que as pessoas tinham que se prostrar somente diante da imagem dele, do rei, e não da imagem de outro qualquer Deus, aonde quem o fizesse iria receber as consequências dos seus erros, que seria a cova do leão. Então a gente vê dentro dessa história, nós vemos Daniel. Daniel, ele era um dos 3 líderes que o próprio rei separou para cuidar dos governantes, para cuidar dos governadores. Então Daniel tinha uma posição. E Daniel, ele achou errado isso diante das ordenanças e das leis de Deus. Daniel viu que aquilo era errado. E Daniel não obedeceu. Mas vamos entender uma coisa, igreja. Pessoal, Daniel nunca se levantou para criticar o rei. Daniel nunca se levantou para amaldiçoar o rei. Daniel nunca se levantou para defamar o rei em redes sociais, ou na sua família, ou nas pessoas do reinado. Ele podia fazer isso. E que nós vemos é que Daniel, ele recebeu uma ordem, toda a nação recebeu uma ordem do rei, uma ordem do governante máximo, do presidente seria hoje, mas Daniel, como um homem de Deus, como tendo o Espírito Santo de Deus nele, o Espírito de excelência nele, ele entendeu que ele não deveria falar mal dos governantes, porque Deus é quem coloca os governantes. E Daniel sabia disso. E nós vemos dentro da história de Daniel que ele não foi encontrado culpado por Deus nem pelo rei, nem por Deus, nem pelo rei, por ter desobedecido a ordem errada de um rei. O que eu quero falar com isso? Que nós vemos nossos governantes fazendo coisas erradas, assim como nós vemos nossos pastores também, líderes, fazendo coisas erradas. Ninguém é perfeito. Você nunca vai encontrar um pastor perfeito, você nunca vai encontrar um líder da Igreja de Cristo perfeita, você nunca vai encontrar e nunca vai ter um governante perfeito, nem no seu país, nem no seu estado, nem na sua cidade. Você nunca vai encontrar ninguém perfeito. Então, o que Daniel resolveu fazer? Daniel, ele resolveu usar as armas espirituais. Daniel, ele resolveu se calar e obedecer a Deus. Ele resolveu se calar e até Deus. E com certeza, a Bíblia não fala, mas com certeza, Daniel ali, ele orou pelo rei. Ele orou pelo rei, ele declarou sobre a vida do rei, com certeza ele fez algo assim. E Daniel, a gente vê dentro da história dele, da atitude que ele teve, a gente vê como Deus honrou Daniel. Como Deus honrou, inclusive mudando o coração do rei. Tanto que o rei, quando viu a grandeza de Deus através da obediência de Daniel, porque Daniel ele se livrou da boca do leão porque ele foi obediente a Deus. E quando a gente é obediente a Deus, a gente glorifica o nome de Deus para as pessoas. E Daniel, ele glorificou o nome de Deus diante do rei, que não era cristão. E o rei, por quê? Por conta de uma obediência. Então, na realidade, a gente vê na história de Daniel que o rei, inclusive, botou como decreto para todos do reinado, todos da nação, servir ao único Deus, o Deus de Daniel, colocando aquilo como lei. Tudo isso por quê? Por conta de uma obediência de Daniel. Daniel não abriu a boca para falar mal do Donald Trump, Daniel não abriu a boca para falar mal do Bolsonaro, Daniel não abriu a boca para falar mal do presidente do México, que aos olhos humanos está fazendo tanta coisa errada, Daniel não abriu a boca para falar mal do presidente sei lá, tantos presidentes aí que estão fazendo coisas erradas. Daniel não abriu a boca para falar mal de ninguém. Daniel simplesmente foi até aquele que pode mudar. Daniel simplesmente obedeceu a Deus e através da atitude correta dele, em obediência ao Senhor, ele glorificou o nome de Deus.
E o rei colocou isso como ordem, como decreto, como lei na nação inteira, por conta de uma obediência de Daniel. Então, onde é que eu quero levar nós, a Igreja de Cristo? Eu sei que tem pessoas aqui que assistem o nosso live, que estão no Brasil, que estão aqui na América, que estão em Portugal, que estão em Londres, que estão na Europa. Não importa, mas todos nós somos brasileiros, ou algumas pessoas hispanas, latinas também, têm assistido meus vídeos, que entendem um pouco do português, mas tem a nossa nação. Então nós temos que entender que isso é para nós, relacionado à nossa nação. Por que, igreja? Porque Deus, ele resolveu parar o mundo. Ele parou o mundo para ele despertar a igreja. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Deus, ele parou o mundo. Hoje você vai nos grandes centros, você vai ver Nova York, Manhattan, você vai ver lá na Itália, você vai ver a própria China, que é a segunda potência mundial, você vai ver em países, no próprio Brasil, os presidentes parando tudo, a nação parando, para tentar evitar o desenvolver da enfermidade, para tentar evitar chegar a uma situação de China, chegar a uma situação de Itália, que na realidade não acreditava, a Itália não acreditava que pudesse ser afetado dessa forma, por isso que foi. Então, o que Brasil, inclusive, está fazendo isso também, o nosso presidente está tentando fazer isso também, para tentar evitar que se alastre da forma que se alastrou em China, em Itália, em Coreia do Sul e em outros países, Irã. Então, o que nós, os governos, os governadores estão tentando fazer isso, tanto na nação, como o líder da nação, como líder de cada região, que são os estados, e como líder de cada local, que são os prefeitos. Então estão tentando fazer alguma coisa. E nós temos que entender que eles estão no papel deles. Deixa eles fazerem. Não adianta a gente falar não, a voz do povo é a voz de Deus. Vamos entender uma coisa, gente. Nós mudamos situações, mas nós não mudamos pessoas. Quantas vezes nós já tiramos pessoas do governo? Nós, no Brasil, tiramos 2, na verdade, tiramos 2 governos, tiramos 2 presidentes. Mas mudou o homem? Não mudou. Claro que não mudou e nem nunca vai mudar, porque nós não mudamos ninguém, de forma alguma. É uma expressão muito forte, a voz do povo é a voz de Deus. Não, nem sempre. Porque na realidade nós tiramos governantes, mas nós não mudamos governantes. Não mudamos homens. Então a gente tem que entender uma coisa, gente. Da forma correta, sim. A voz do povo é a voz de Deus de uma forma correta. A voz da igreja, a voz daquele que está direcionado por Cristo. Com certeza, nós temos visto isso, que a igreja é o único órgão aqui na terra que pode mudar a história de uma nação. Isso é bíblico. Então, nós temos visto isso daí, mas não da forma com que nós falamos, com tanta austeridade e com tanta rebeldia, que a voz do povo é a voz de Deus numa situação, numa questão de tirar um governo e botar outro governo. Então vamos entender uma coisa, nós nunca vamos mudar o coração de Bolsonaro, nós nunca vamos mudar o coração de Donald Trump, nós nunca vamos mudar o coração de nenhum governante, nós nunca vamos mudar o coração de nenhum pastor, mas nós podemos sim declarar sobre a vida deles, porque quando nós usamos nossas armas espirituais, existe um Deus que pode mover o coração do homem, porque a palavra de Deus diz que, assim como ribeiros de água, é o coração dos governantes nas mãos de Deus, e ele move para o lado que ele quiser. É Deus quem move o coração dos governantes. Foi Deus que moveu o coração do rei Dario, para que ele levasse a criar uma lei onde toda a nação iria adorar o único Deus, o Deus de Daniel, o Deus que Daniel provou que habitava nele. É isso que eu e você temos que fazer. Vamos entender uma coisa, gente. Um só homem, presta bem atenção, levou um governante de uma nação inteira a fazer um decreto, uma lei, para que uma nação inteira adorasse ao único Deus vivo.
um só homem. Quanto mais nós nos unirmos como um povo de Deus, como um povo eleito, uma nação adquirida, um povo santo, um povo resgatado, através do amor incondicional de um Deus único, através do amor infinito do Deus único. Então, existe um poder sobre a minha e sobre a tua vida, mas nós temos que aprender. E mais uma vez eu digo, Deus parou a terra, Deus parou a nação, Deus parou a nação para falar com a igreja dele, e Deus está falando comigo e com você. Então nós temos que entender isso, nós temos que entender que tudo que acontece no mundo existe um propósito de Deus, e Deus parou o mundo. Deus está parando o mundo para falar comigo e com você, porque enquanto eu e você, a igreja de Cristo, enquanto eu e você não entendermos o propósito que Deus tem de ter parado a terra, de ter parado as nações, ninguém vai entender isso, porque o mundo não entende isso. Deus está provando que a sabedoria do homem é limitada. Deus está provando que a força do homem é limitada. Agora no jornal eu já ouvi a notícia de que morreram mais 3 médicos, só não sei se foi aqui no Brasil ou se foi no geral, mas morreram mais 3 profissionais da medicina. Deus está mostrando que a sabedoria do homem é limitada. Deus está mostrando que a força do homem tem limite. Deus está mostrando que a sabedoria do homem é limitada. Então Deus está mostrando a limitação do homem. Por mais sábio que o homem seja, por mais dinheiro que o homem tenha, por mais a título que o homem tem aqui na terra, ele não é nada. Todos nós somos limitados e Deus quer provar para mim e para você isso. Deus quer provar para o mundo e para a igreja dele também isso, que tudo que você tem sobre você, que a unção, o poder, a unção, o poder de Deus sobre a sua vida, que o chamado, o poder para você pregar, de pregador, de exortador, seja lá do que for o chamado que Deus tem para a sua vida, é dele. Tudo isso que tem em você é dele, não é teu. E nós, a igreja, estamos tentando usar da forma que nós queremos. Nós, a igreja, estamos pegando aquilo que é de Deus, que está em nós, e estamos literalmente usando da forma que a gente quer. Usando da forma que a gente quer. E isso não tem agradado a Deus. Nós falamos, Jéssica, que Deus volta logo. Será que nós estamos prontos para a volta de Jesus? Será que nós estamos prontos? Eu fiz uma pergunta no curso de capelania que eu fiz sábado, e eu vou fazer para você também. Quem quer ir para o céu? De vocês que estão me ouvindo agora, quem quer ir para o céu? Eu tenho quase certeza que todos vocês estão dizendo, eu quero ir para o céu. Agora eu faço a segunda pergunta. Quem quer morrer? Eu tenho quase certeza que a resposta de cada um de vocês é não. Eu tenho certeza que pelo menos a maioria de vocês está dizendo não. Como é que nós queremos ir para o céu se nós não queremos morrer? Como é que nós queremos ir para o céu se a gente não quer largar as coisas desse mundo? Se a gente não quer largar essa carne? Uma notícia muito má para vocês. No céu não entra carne. No céu não entra nada daqui desse mundo. Então nós temos que entender. Nós temos que entender que isso é muito sério. Quando nós respondemos a alguma coisa assim, a gente até sorri quando a gente responde. Isso não é motivo de brincadeira. Isso é motivo da gente olhar para dentro da gente e a gente começar a ver os nossos caminhos, a começar a ver quais são as minhas motivações para dizer que eu sou crente, começar a ver quais são as minhas limitações, quais são as minhas motivações de ir para a igreja, quais são as minhas intenções em dizer que eu sou crente, em ir para a igreja, em buscar a Deus. Quais são minhas intenções? É buscar para mim? É eu quero, ou é eu quero buscar a Deus, o Deus que eu conheço, porque por mais que Ele não me dê nada, mas Ele já deu e eu tenho que agradecer a Ele pela vida eterna. Amém? Nós temos que parar de estar chamando o povo para ir para a igreja, porque Deus pode dar. Vamos lá na minha igreja que Deus pode te curar. Vamos lá na minha igreja que Deus pode arranjar um casamento para você. Vamos lá na minha igreja que Deus pode abrir portas para você. Vamos lá na minha igreja que Deus pode te dar isso. Chega desse evangelho mesquinho,
mesquinho de que Deus vai te dar. Sempre, vamos lá, porque Deus vai te dar. Chega de vender Deus por nada, de vender Jesus por um casamento, de vender Jesus por uma porta aberta, de vender Jesus por um trabalho ou por sei lá o quê. Chega disso, gente. Nós temos que chamar as pessoas para ir para a igreja, para conhecer o Deus que um dia, pelo amor infinito dele, morreu e ressuscitou em resgate de você. É esse Deus que nós temos que chamar as pessoas para ir conhecer. O acrescentar na vida das pessoas é uma promessa de Deus na vida de cada um de nós. Amém? É o acrescentar de Deus. O acrescentar de Deus são tudo isso daí que Deus vai sim te dar. Deus pode sim te dar. Claro que Ele vai te dar, é promessa dele te dar. Mas para de negociar Jesus, para de negociar Deus com coisas tão mesquinhas. Amém? Porque Deus é muito mais do que isso. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que eu primeiro preciso entender de mim. Eu primeiro preciso ver em mim a necessidade da mudança. Eu primeiro preciso parar de estar acusando os outros. Eu preciso parar de estar exigindo dos meus governantes, exigindo dos meus pastores, exigindo dos meus irmãos, dos líderes, do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus pais, algo que eu mesmo não estou dando. Então, chegou o tempo, igreja, chegou o momento da gente parar, porque Deus está parando as nações, Deus está parando a terra por conta de você, Deus está parando a terra para despertar a igreja, porque o mundo vai ser despertado depois que nós despertarmos. O rei Dario foi despertado depois que Daniel provou que o Deus que ele serve habita nele. Foi aí aonde veio o despertar dos governantes, foi aí aonde veio o despertar do ímpio para poder promover uma lei aonde toda a nação iria adorar a Deus, porque senão seria castigado. Então, nós temos que entender primeiro que o mundo lá fora tem que ver em nós. O Donald Trump, o Jair Messias Bolsonaro, todos os governantes, todas as pessoas de fora, as pessoas que dependem da sua força, as pessoas que dependem do seu dinheiro, as pessoas que dependem da sua sabedoria, eles possam ver em nós, porque da mesma forma que Donald Trump, da mesma forma que Jair Bolsonaro, da mesma forma que os outros governantes, da mesma forma que a Daniel, o rei Dario, da mesma forma que todas essas pessoas que nos criticam, que querem ver em nós a Cristo, da mesma forma, eles precisam ver o mover de Deus na nossa vida para que haja um decreto também na nação. Vamos entender uma coisa, gente. Vamos parar de andar por vista e vamos começar a andar por visão. Vamos voltar lá na história de Daniel. Vamos entender mais uma vez. Rei Dario era, naquela época, como hoje, era o presidente Bolsonaro, era o presidente Donald Trump. Ele era o presidente de uma nação. Ele era o presidente de uma nação. E Deus moveu o coração dele por conta da obediência de um só homem. A obediência de um só homem. Aquele homem não falou mal do rei Dario quando ele decretou aquela lei absurda. Aquele homem não saiu julgando os governantes, nem aqueles que estavam fazendo coisa errada. Você nunca vê na história de Daniel abrir a boca para julgar aqueles governantes que estavam tentando derrubar ele mesmo. Você nunca viu na história. Então, por conta de um só homem, um homem que tinha um espírito de excelência nele, um homem que foi reconhecido pelo próprio rei que havia um espírito de excelência nele, havia algo diferente naquele homem. Foi através da obediência de um só homem, foi que Deus mudou a história de uma nação. Foi que Deus, como tendo nas mãos do coração dos governantes, ele mudou o coração do rei Dario, e para que ele promulgasse, para que ele fizesse uma lei onde toda uma nação iria se dobrar ao único Deus, o Deus de Daniel. Gente, primeiro nós precisamos entender quem somos nós. Precisamos entender o que Deus tem para nossas vidas. E eu quero compartilhar com vocês agora o texto exatamente que Deus me deu há 4 anos atrás. Eu não me lembro. Eu não anotei, mas eu sei que foi nessa época, porque foi época de eleição.
Foi exatamente época de eleição daqui de presidente dos Estados Unidos. Por isso que Deus me trouxe na memória que foi exatamente há 4 anos atrás, onde a palavra de Deus em Isaías 8:5 diz assim o texto: o Senhor tornou a falar comigo, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com os filhos de Remalias. Vamos entender primeiro esse texto, gente. Deus está falando, já que esse povo rejeitou a mim, já que esse povo rejeitou aquilo que eu estou oferecendo e resolveu escolher o mundo, resolveu escolher a sua própria vontade, a sua própria forma de agir, a sua própria forma de determinar o que é certo, o que é errado, e não aceitou aquilo que eu quis dar, aquelas águas de Siloé que fluem mansamente, já que o meu povo, porque tudo isso é o povo de Deus, não quis aceitar. Então, olha o que Deus fala: o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Vamos entender que o rei da Síria, na época, era a maior nação que tinha. O rei da Síria era o maior povo que tinha e era o povo mais poderoso que tinha, tá? Era exatamente a Assíria. Então, ele diz assim, o rei da Assíria com todo o seu poderio, elas transbordarão em todos os seus canais. Vamos lá, gente. O Senhor está trazendo contra eles, contra o povo de Deus. Ele está falando contra o povo dele. O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra, ó Emanuel. Deus está falando aqui que toda essa devastação iria alcançar toda a terra. Deus continua falando que toda a devastação iria alcançar toda a terra. Ó Emanuel. Emanuel significa Jesus, Cristo, Deus presente. Então, o que nós podemos entender aqui? Aqui em Isaías, aí existia uma promessa. Aqui em Isaías existia uma promessa. Hoje nós já estamos vivendo a promessa. Jesus já foi enviado à terra para o resgate nosso. Como eu costumo dizer, Deus, ele enviou Jesus à terra, ele morreu e ressuscitou para nos dar uma oportunidade de negar, vencer este mundo e conquistar o céu. A tomada de atitude para a gente aceitar Jesus é o primeiro passo, mas nós temos uma luta aqui. Nós temos uma luta que é vencer esse mundo. Jesus diz claramente, aquele que vencer, receberá o direito de se assentar no meu trono, como eu um dia venci e recebi o direito de me assentar à direita do meu Pai. Venceu o quê? Venceu o mundo. Jesus, ele venceu o mundo para conquistar o céu. Assim, eu e você temos que vencer o mundo para conquistar o céu. Não é só simplesmente aceitar Jesus e tá tudo certo. Não é isso não, isso é mentira de Satanás. Então nós temos que vencer esse mundo, nós temos que vencer a nossa carne. E Deus, no texto anterior, ele está falando que o povo não quis aceitar. O povo é um mundo. Todos nós somos de Deus. Todos nós somos criatura de Deus. Todos nós somos criação de Deus. Deus enviou Jesus por todos nós. Deus enviou Jesus pelo que se acha mais bonzinho e pelo que o pior homem da face da terra. Deus enviou Jesus por todos nós. E como Deus está no texto anterior, Deus está falando em Isaías, mas ele está falando para nós no tempo de hoje, a igreja, ele está falando que o povo dele rejeitou as águas de Siloé que fluem mansamente. Por isso ele mandou, ele enviou o castigo, ele enviou, o Senhor está trazendo contra eles.
Está trazendo. Por quê? Porque primeiro Deus enviou. Quando a palavra de Deus ainda fala, espalharão por toda a terra, ó Emanuel, ó Deus presente, ó Jesus Cristo, continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. O que Deus está falando aqui? Deus fala na palavra dele, o homem prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Deus está falando para aquele que acredita, que crê. Numa situação dessa, nós temos que nos precaver, nós temos que obedecer às regras que o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente manda, temos sim. Mas nós temos que entender que só quem vai nos livrar desse coronavírus, só quem vai nos livrar dessa morte, só quem vai nos livrar dessa praga é Cristo. Só Ele vai nos livrar. Por mais que a gente tenha cuidado, por mais que você use o alquinho a todo tempo, que você lave suas mãos a toda hora, que você use luvas e máscaras, que você faça tudo, mas é impossível, porque você traz um mel para dentro de casa, você traz uma carta para dentro de casa, você não sabe quem pegou naquela carta, você traz uma garrafa de suco para dentro de casa, você não sabe quem pegou isso daqui, você traz uma garrafa d'água para dentro de casa, você não sabe quem trouxe isso daqui. Então, não tem como, você pega o seu telefone, o seu iPad, você bota em todo canto, você esqueceu de limpar antes de quando chegou em casa, botou em cima da mesa, você não sabe onde é que foi parar aquilo. Então, por mais que a gente esteja atento, a gente não vai ficar neurótico, mas por mais que a gente esteja atento, por mais que a gente prepare o cavalo, a gente tem para a guerra, a gente tem que entender que a nossa vitória vem do Senhor. Então, como é que a gente vai conquistar essa vitória vinda de Deus? Existe um passo a passo. Não é simplesmente porque existe uma vitória, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, com certeza. Existe sim uma promessa para a tua vida dessa daí. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita e tu não serás atingido. Mas no começo do Salmo, existe lá o que é para você fazer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Deus vai evitar vai pisar em escorpiões e nada vai em cobras e nada vai acontecer. Você vai tomar veneno e nada vai acontecer. Existe sim uma promessa na sua vida. Mas está ali, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A promessa é para aqueles que estão descansando na sombra do Onipotente. Aqueles que estão na sombra do Onipotente estão descansando. Mas quem é que está na sombra do Onipotente? Vamos ver se você está. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que entra de vez em quando, entra para fazer campanha porque eu quero, entra para ir para a igreja pedindo porque eu quero, entra para fazer jejum porque eu quero, entra para subir no monte porque eu quero alguma coisa de Deus, entra para fazer uma campanha de madrugada porque eu quero alguma coisa de Deus, entra para ler a Bíblia porque eu quero alguma coisa de Deus, entra no propósito de pastora Daisy porque eu quero alguma coisa de Deus. Aquele que quer alguma coisa de Deus, ele está buscando as bênçãos de Deus. Aquele que quer alguma coisa de Deus, ele entra na habitação de Deus porque ele quer alguma coisa, depois ele sai para continuar vivendo como ele quer viver. Nós estamos vivendo isso. Nós, a igreja. Não é aquele que está na sua igreja, não é que você vai dizer agora que tem muito na minha igreja, não é o seu pastor, hein? Não, é você. Se você está ouvindo Deus falar agora, é com você que ele está falando. Amém? Claro que todo mundo precisa ouvir esse vídeo, todo mundo precisa ouvir sim as verdades de Deus, mas se você está assistindo, você vai compartilhar esses vídeos quanto mais você puder para outras pessoas assistirem, mas você tem que entender que primeira palavra é para você, é você quem tem que entender que Deus está falando em primeiro lugar com você. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que para a gente estar na sombra do Onipotente mão de Deus, nós, eu e você, temos que habitar no esconderijo do Altíssimo. E não é assim que a gente faz. A gente começa
os lives de pastora Deise, as coisas começam a melhorar, eu começo a dormir, a enfermidade vai embora, as coisas começam a acontecer, aí daqui a pouco aí pronto, eu vou ver a minha vida, porque as coisas já começaram a atrapalhar e já não deu para me assistir, eu já perdi, já não estou assistindo, ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia todos os dias, e já não dá, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho a minha academia, eu tenho não sei o que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Volta, sai do caminho e volta para os atalhos. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Claro que você não está habitando no esconderijo do Altíssimo. Habitar nos esconderijos do Altíssimo é aquele que tem uma constante com Deus. É aquele que tem uma constante diariamente com Deus. É aquele que busca uma consagração constante com Deus na sua vida. Errar, todos nós vamos errar. Agora, permanecer no erro é só aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não permanece no erro. Ele cai, mas ele se arrepende. Ele busca arrependimento e Deus o levanta do erro. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Isso aqui é para você. É para você pensar sobre isso, porque as pessoas que estão ao seu redor vão começar a mudar quando você começar a mudar, quando você começar a pregar a verdade, mas viver também a verdade. E é isso que Deus está nos parando. Deus está nos parando, Deus está parando as nações para a misericórdia da igreja dele. Deus está parando as nações para falar com a igreja de Cristo. Deus está parando. Ah, mas aonde está Deus nesse negócio? Está assim, Deus vem avisando. Deus vem avisando na sua palavra. Há milhares de anos atrás está aqui, nós estamos lendo Isaías, eu não sei exatamente, 700 anos antes de Cristo, deve ter o que, uns 3.000 anos, não sei mais ou menos, o que se deduz, mas mais ou menos uns 3.000 anos atrás, ou 4.000 anos atrás, Isaías estava escrevendo isso daqui. Então, Deus está sempre falando, a gente é que não quer ouvir. Mas Deus está sempre falando, e falando inclusive que ele ia pesar a mão dele sobre nós, sobre o povo dele, sobre a terra. Ele está falando também, inclusive, se nós não nos arrependêssemos. Onde é que está Deus? Está aqui na Bíblia. Onde é que está Deus? Está aí do teu lado, falando com você o tempo todo. Onde é que está Deus? Está convencendo você, porque o Espírito Santo de Deus convence. Agora, onde é que estamos nós? Onde é que está o nosso coração? É aí que a gente tem que perguntar. Onde é que está o nosso coração? Então, primeiro, nós como igreja temos que entender aonde é que nós precisamos mudar os nossos caminhos. Para quando a gente mudar, o mundo vê em nós a mudança, o rei Dario vê em nós a mudança, e mudar também, Deus mover o coração dele e levantar um decreto aonde o nosso Deus será glorificado. Depende de mim e de você. Se Deus não tem sido glorificado nas nações, a responsabilidade é minha e tua, é a igreja de Cristo. Se Deus não tem sido glorificado no meio do povo dele, se Deus não tem sido glorificado no meio do ímpio, dos governantes, a responsabilidade é minha e tua. E Deus está parando as nações para falar comigo e com você. Então Deus continua dizendo assim, olha, ainda que vocês se preparem para o combate. O que Deus está falando, gente? Deus está dizendo assim, olha, se não houver arrependimento, não adianta a tua sabedoria. Se não houver arrependimento, não adianta o teu dinheiro. Se não houver arrependimento, não adianta a tua força. Porque a palavra de Deus diz, não se glorie o homem na sua força, nem não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Quer se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus que faço juízo, beneficência aqui na terra. Justiça, juízo e beneficência aqui na terra. Deus é justo, Deus julga e Deus também é benéfico, tá? Então, de acordo com que a pessoa, de acordo com o que nós fizermos. Então, quando Deus diz assim, se quer se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer. O que é conhecer a Deus? Não é simplesmente ler a palavra, não é simplesmente ouvir a palavra, não é simplesmente ir para a igreja todo culto, entregar o dízimo, tomar santa ceia, entregar sua oferta de forma alguma. É você fazer tudo isso, mas é você também praticar aquilo que você ouve, praticar aquilo que você sabe, praticar aquilo que você lê. Então, Deus está falando isso em me conhecer. E nós, na realidade, a igreja de Jesus, não estamos querendo conhecer Jesus. Nós não estamos pouco preocupado em conhecer a Deus. Nós estamos preocupados em receber o que Deus tem para nós. Infelizmente, essa é a verdade. Poucos estão preocupados em conhecer a Cristo. Poucos estão preocupados. E aqueles que estão preocupados não falam que estão preocupados. Eles simplesmente agem. Eles simplesmente tomam atitude. Eles simplesmente mudam. Eles pregam aquilo que eles vivem. Eles pregam e vivem o que eles pregam. Então, aquele que sabe, o homem espiritual, não precisa anunciar que ele é espiritual. Ele precisa viver esse Espírito que habita nele, que é o Espírito Santo de Deus. E é isso que eu e você precisamos aprender.
Nós precisamos aprender isso, nós precisamos entender isso, nós precisamos querer conhecer a Cristo, e Deus está parando todas as nações, Deus está parando o universo, Deus está parando a terra para falar comigo e falar com você. E Deus diz no texto que se não houver arrependimento, nada que a gente faça vai adiantar. Se não houver arrependimento, absolutamente nada. Olha o que a palavra está dizendo. Olha o que Deus está falando. Ainda que vocês se preparem para o combate. Desculpa, gente, é só a graça, né? Ainda que vocês preparem para o combate, vocês serão destruídos. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídos. O que Deus está querendo falar com isso, gente? Se não houver arrependimento, não adianta nada. Se não houver arrependimento, pode haver vacina. Se não houver arrependimento, pode haver remédio. Se não houver arrependimento, pode haver mudança dessa situação. Se não houver arrependimento, pode haver... Mas se não houver arrependimento, de nada vai adiantar. Vocês serão destruídas, as nações. Deus está avisando. Então, claro, óbvio, evidente que isso aqui tem um tempo. Não está na hora de Jesus voltar ainda. Eu não acredito, tá? Não está na hora de Jesus voltar ainda para buscar a igreja dele. Ele está só começando. Ele está alertando. Ele está dizendo para a gente, acorda, desperta. Deus ele está literalmente, por misericórdia, pelo amor incondicional que ele tem à humanidade. Ele está parando tudo para despertar a igreja. Porque uma igreja desperta, uma igreja avivada, vai também levar esse avivamento lá para fora. Amém? Então, Deus está falando, Deus está nos mostrando. Então, não adianta, se não houver arrependimento nosso, da igreja em primeiro lugar, tá? Deus está falando assim, não vai adiantar nada. Não vai adiantar sair a vacina, não vai adiantar sair o remédio para cura, não vai adiantar... tudo isso amenizar, não vai adiantar, nós seremos destruídos, se não por isso, por outras pragas e por outras coisas que vão acontecer, porque é bíblico tudo isso, os terremotos, os maremotos, tudo isso é bíblico. Então Deus está nos dando a oportunidade. Deus está dando a oportunidade para mim e para você, Igreja de Cristo. Deus está dando a oportunidade para a gente se levantar da nossa zona de conforto, para a gente abrir o nosso coração, para que Deus possa falar conosco, para que a gente possa entender o que Deus quer da minha vida e da tua vida. Deus está falando exatamente isso. E Deus continua dizendo, mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Como é que Deus está conosco? O que significa isso? Significa exatamente o Emanuel lá de cima. Deus está conosco. Deus está conosco para fazer a vontade dele. Jesus já está presente. Gente, é tremendo isso daqui, porque Isaías está falando, Isaías está profetizando ainda a vinda de Cristo, mas ele já fala, pois Deus está conosco. Ele já está dizendo, o Emanuel está presente. Ele já está dizendo, o Cristo está no nosso meio. Olha que tremendo, gente. Ele está profetizando, mas ele já está falando para o dia de hoje. Ele já está falando aqui para mim e para você, igreja. Então Deus está falando tudo isso daqui, olha, e essa situação aqui, gente, é a preparação do mundo, porque aqui Deus está falando com as nações, é a preparação do mundo, é tudo isso que está acontecendo. Óbvio, claro, que isso aqui vai parar, essa situação aqui vai acabar uma hora, óbvio, claro que vai morrer muita gente, óbvio, claro que muita coisa vai acontecer ainda, porque tudo isso é bíblico, mas quanto mais tempo eu e você, a igreja, vir ao arrependimento, quanto mais tempo nós entendermos isso e começarmos a mudar o nosso estilo de vida, quanto mais tempo nós fazermos como Daniel, deixar que o espírito de excelência possa mover dentro de nós, para que o espírito de excelência, para que nós possamos, em obediência à palavra de Deus, assim como fez Daniel, mostrar a glória dele para os governantes. Então, quanto mais rápido isso acontecer, quanto mais pessoas, é por isso que eu digo, o avivamento começa de cada um de nós, o avivamento da igreja, a mudança da igreja, e vem de cada um de nós. Avivamento é muito mais do que essa gritaria, esse histerismo que as pessoas estão fazendo dentro da igreja. Jesus não está nisso não, gente. Essa histeria, essas danças, esse roda-roda, pula-pula, a palavra de Deus diz claramente, o Espírito Santo de Deus, ele não é um espírito de anarquia, mas ele é um espírito de
de equilíbrio. Nós podemos sim chorar na presença de Deus, nós podemos sim louvar a Deus, nós podemos sim, mas nós temos que entender que, como Paulo diz, nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e irrepreensível para Deus. Ou seja, é um sacrifício racional. O que é um sacrifício racional? É você saber o que você está fazendo. É você saber o que você está fazendo. Você adorar a Deus sabendo o que você está fazendo. Sabendo Deus. E não porque pessoas estão gritando, porque pessoas estão mandando você falar em línguas, porque pessoas estão rodopiando. Aí você entra e começa a rodopiar também sem saber nem o que você está fazendo, sentindo o quê? Sentindo que presença, sabe-se lá que presença é essa. Então, avivamento é muito mais do que anarquia, avivamento é muito mais do que isso daí que está acontecendo nas igrejas, gente, pelo amor de Deus. Eu não sou uma pessoa que pentecostal. O que você chama de pentecostal? Eu ainda vou falar aqui sobre isso, aqui. Eu vou pedir a Deus direção, porque eu vou falar sobre isso aqui. O que você chama de pentecostal? Pentecostal é você permitir o Espírito Santo de Deus mover dentro da igreja. Isso é pentecostal. Mas mover com equilíbrio dentro da igreja. E precisa existir palavra, precisa existir o mover de Deus, precisa existir a palavra de Deus, o mover de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Ele vem através da palavra, ele não vem através de grito. Ele não vem através de tá mandando falar em línguas, não. O mover de Deus vem através da palavra. Sábado passado a gente falou sobre isso no culto. Nós estávamos com pouquíssimas pessoas dentro da igreja. Nós estávamos até com poucas pessoas assistindo. Mas o mover de Deus foi tão grande ali. O mover de Deus foi tão tremendo. Na sexta-feira foi que a gente comentou sobre isso. O mover de Deus foi tão tremendo naquele lugar. Mas tão tremendo naquele lugar. Tão tremendo naquele lugar. Que depois eu comecei a chorar e eu falei pro pessoal, eu digo, gente, eu fico maravilhada com isso, porque tem tantos templos enormes, tem tantos templos grandes, tantos louvores que estão assim, e se entregue para Deus com coisas tão perfeitas, com pessoas tão profissionais fazendo, e que aquelas coisas tão gloriosas e glamorosas, e Deus está aqui dentro dessa igreja, onde tem 50 cadeiras, dessa igreja onde tem pouquíssimas pessoas, mas Deus está presente nesse lugar. Olha que coisa tremenda. Deus, ele está presente aqui, porque ele está honrando a palavra dele, ele está honrando quando ele diz que onde tem 2 ou 3, mas buscando verdadeiramente, mas adorando verdadeiramente, mas de coração aberto verdadeiramente para ele falar, buscando avivamento, que é a transformação que começa de dentro para fora. Ele ali é presente, ele mostra o seu poder, ele mostra a sua glória, e é isso, a presença de Deus. Eu não sou contra falar em línguas, eu falo em línguas, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando numa coisa sensata, eu estou falando numa adoração racional, em algo que você saiba o que você está fazendo. Você está falando em línguas porque você quer e não porque pessoas estão te mandando falar. Você está chorando na presença de Deus porque você está sentindo a presença dele e não porque você está ouvindo muita gente chorar. Então comece a entender, comece a olhar para dentro de você e veja quais são as intenções, as suas motivações. Comece a conhecer você, para de julgar as pessoas, para de olhar para o que as pessoas estão fazendo e comece a julgar você. Lembre-se, o avivamento vem de cada um de nós. O avivamento, ele tem que vir de dentro para fora. O avivamento é uma transformação genuína, e a transformação genuína, ela vem através da obediência à palavra de Deus. Então, Deus está falando aqui claramente, Deus está falando que se não houver o arrependimento, nada que vão se preparar para esse combate, as estratégias serão frustradas, os planos não terão sucesso. O que Deus está falando aqui? Não terão sucesso para uma coisa, vão ter sucesso, para uma coisa limitada, uma coisa que vai resolver a situação agora, mas depois vão vir outras. Então a questão do sucesso de Deus, o combate de Deus não é algo que você vai vencer porque você está com ele, não, é porque você vai vencer porque o homem está fazendo. Então é necessário, Deus está falando aqui, Deus está parando a gente, Deus está falando com cada um de nós, Deus está colocando muita gente em casa, Deus está fechando muita coisa para poder nós, a igreja de Cristo, possamos entender que Deus quer falar conosco. Então a palavra de Deus diz assim, olha, é aí aonde
entra o que Deus quer falar conosco, comigo e com você, com relação à igreja. Amém? Com relação a tudo que está acontecendo agora nesse momento. É exatamente nesse texto que diz assim: o Senhor falou comigo com veemência. O que significa veemência? Com força, com decisão. Deus falou comigo de uma forma que ele sabe o que está falando. Olha como é que está a expressão do texto, tá? O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho deste povo. Ele disse, 2 pontos, presta atenção, gente. Deus aqui, ele está falando comigo e com você. Deus aqui, ele está falando com a igreja. Deus aqui, ele está falando com aquele que verdadeiramente quer abrir o seu coração, que verdadeiramente quer ser usado por Deus, para poder Deus entrar na sua vida, assim como ele fez com Daniel, que recebeu o Espírito de excelência e aonde ele glorificou o nome de Deus. Amém? Então Deus está falando com você que está me ouvindo nesse momento. Não importa como é que você está, não importa nem a religião que você está seguindo, não importa. Importa que Deus está falando com você agora. Amém? Inspiração. Vamos entender aqui. Deu uma caída na internet, mas eu creio que voltou. Olha o que ele está falando, gente. Não chamem conspiração aquilo que esse povo está chamando conspiração. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é uma teoria que estão se levantando agora? Está se levantando uma teoria agora, que é a teoria da conspiração. Não é verdade? A teoria da conspiração. Então, muitos estão acreditando que é uma conspiração. Muitos estão acreditando que é algo que na realidade não é. Algo que não é vindo de Deus, para que nós possamos retirar de tudo isso o que Deus quer para a nossa vida. Tá? Entendendo, tá? Que tudo que Deus faz existe um propósito. Para tudo que acontece. Não cai uma folha da árvore se não tiver o propósito de Deus. Não cai um cabelo da tua cabeça se não houver um propósito de Deus. Uma permissão de Deus e um propósito de Deus. Para tudo existe um propósito. Eu costumo falar. Dentro de uma situação difícil, vamos parar e vamos ver qual é o propósito que Deus tem para nós dentro dessa situação. Amém? E ele diz assim, olha, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem. Olha o que Deus está falando aqui. Não temam aquilo que eles temem. Veja bem, isso Deus não está falando para que a gente se relaxe e que a gente desobedeça as regras que estão impondo e que a gente não tenha medo de nada e que a gente afronte mesmo e confronte e pronto e que Deus vai cuidar da gente. Não é isso que Deus está falando. Lembre-se de Daniel, tá? Daniel ouviu um edito, Daniel ouviu um edito do rei, tá? Daniel não se rebelou contra aquele edito, mas Daniel continuou seguindo aquilo que Deus queria na vida dele e não o que o homem estava dizendo, tá? Então, os governantes estão aparecendo, estão dizendo, estão falando das mortes e estão falando, inclusive, já dão até, pela média, eles já dão até quantos mortos vão estar daqui a não sei quanto tempo, não sei quantas semanas, não sei quantos meses, e uns falando que vai ser até julho, outros falando que vai ser até agosto, o presidente falou de julho para agosto, então, cada um fala uma coisa. Então, realmente, quando você olha para toda essa situação, realmente quando você olha com os teus olhos físicos, carnais, para toda essa situação, você vai ver realmente um pânico. Você vai ver realmente que o país só não, que todas as nações estão em pânico, que a terra está em pânico. Todas as nações. Aqueles que não estão ainda, mas já estão acreditando e sabendo que vai chegar lá, que é uma pandemia. Então, existem algumas nações ainda que não estão. Então, quando nós olhamos e quando nós ouvimos as coisas que as redes sociais informam, realmente, se você não tiver um consenso do que tudo isso que está acontecendo é baseado na palavra e o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus tem para nossas vidas, nós vamos nos apavorar. Óbvio que nós vamos nos apavorar. Então, é isso que Deus está falando. A tudo, não chamem conspiração a tudo que eles chamam conspiração. Nem temam aquilo que eles temem.
e nem se apavorem. Deus está dizendo não tenha medo e não se apavore. Deus não está dizendo não obedeça. Deus não está dizendo seja rebelde. Não. Deus está dizendo não tenha medo e não se apavore. Mas Deus está dizendo seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Amém? Então, nós temos que ter prudência para não ter medo dessa situação e não se apavorar e não nos apavorarmos dentro dessa situação, tá bom? Mas a palavra de Deus continua dizendo assim, o Senhor dos Exércitos. Tá, aí Deus fala isso, então a gente já pensa, não, então é só simplesmente eu esperar tudo isso passar e... Não, de forma alguma. Deus tem algo para mim e para você. E ele continua dizendo, o Senhor dos Exércitos é que vocês... O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. Ou seja, o nosso Deus é que nós temos que considerar o único Deus, o único santo, aquele que se exalta acima de qualquer Deus, aquele que se exalta acima de qualquer problema, de qualquer nação. Então, nós temos que entender que nós temos que é como a palavra de Deus diz, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. É necessário que você vai na igreja buscar a Deus, é necessário que você vai ler a Bíblia, que você vai entrar no nosso propósito, que você vai conhecer. É necessário que você, quando você vai pedir algo a Deus, é necessário que você acredite naquele que você está pedindo, não é verdade? Quando você vai para algum lugar, você vai acreditando naquilo. Por isso que você pede àquela pessoa aquilo, não é verdade? Então é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que ele recompensa aquele que o busca. Que o busca é ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Buscar a Deus é ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Então ele diz assim, ó. Desculpa, gente. Então vocês devem saber que vocês devem considerar o Deus, o Senhor dos Exércitos, é que vocês devem considerar santo. A ele é que vocês devem temer, meu Deus. Nós não temos que ter medo de nada que está acontecendo. Nós não temos que nos apavorar com nada que está acontecendo e com o que vai vir acontecer, porque é daqui para pior. Jesus diz que é daqui para pior. Mas nós não temos que ter medo das coisas que estão acontecendo e nem das que estão para acontecer. Nós não temos que nos apavorar com as coisas que estão acontecendo, nem com as coisas que irão acontecer. Mas nós só temos que entender que existe um Deus nos céus, existe um único Deus santo, e é Ele que nós temos que temer. Agora vamos entender o que é temor a Deus. É medo do pecado. Temor a Deus é medo. Então o que Deus está falando de novo aqui? Arrependimento. De quem? Nosso, da igreja. Todo mundo. É necessário que toda a humanidade venha ao arrependimento. É necessário que toda a humanidade venha ao arrependimento, porque o arrependimento é a única coisa que aplaca a ira de Deus. Mas o arrependimento tem que começar pela igreja. O arrependimento tem que começar por aqueles que pregam a palavra, tem que viver a palavra também. Amém? Nós temos que nos transformar. A transformação tem que vir da nossa vida primeiro, para depois o mundo ver em nós e querer a transformação como foi com o rei Dario. Amém? Então, a ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Meu Deus. Você sabe o que Deus está falando aqui, gente? Com tudo isso que Deus escreveu aí, é isso que nós temos que ter pavor. É pavor com tudo isso aqui, olha. Com as profecias bíblicas, com tudo isso que está sendo cumprido. Mas Deus fala que aquele que estiver na sombra da sua sombra, são aqueles que habitarem no esconderijo do Altíssimo, estarão na sombra da onipotente mão de Deus. Estarão na sombra da onipotente mão de Deus. Deus está mostrando o caminho. Deus está dizendo, olha,
tenham pavor àquilo que eu tenho falado, tenham temor de mim, creiam em um só Deus, só existe um Deus, é esse Deus criador, só existe esse Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, ou seja, não morra e não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Só existe um Deus, e ele está dizendo aqui, é necessário você acreditar que só existe um Deus, o único Deus santo, é esse Deus que nós temos que acreditar, é esse Deus que nós temos que adorar, é esse Deus que nós temos que exaltar, que louvar, que agradecer, que render ações de graças, é a esse único Deus santo, mas nós temos que temer a ele, temor a Deus é medo do pecado, e nós temos que ter pavor dele, pavor dele. Isso significa exatamente isso, as profecias bíblicas se cumprindo, e Deus falando, vai acontecer, mas muda, transforma, olha, busca o arrependimento, se arrepende, se arrepende. Você não consegue se arrepender de algo que você fez de errado? Pede a Deus o arrependimento. O arrependimento é uma conquista. Pede a Deus, Senhor, derrama o verdadeiro arrependimento sobre a minha vida. Deus, derrama o verdadeiro arrependimento sobre a tua igreja. Deus, derrama o verdadeiro arrependimento sobre todas as nações, para que possa haver o arrependimento. O arrependimento é a única coisa que leva à transformação, e é isso que Deus quer da minha e da tua vida. Deus quer do mundo isso, mas tem que começar da minha e da tua vida, tem que começar de nós que acreditamos em Cristo, que pregamos a Cristo, que pregamos o Evangelho de Cristo. Tem que começar de nós. Conhecer a Deus é ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Tem que começar da minha e da tua vida. O arrependimento tem que começar de você, para que as pessoas possam ver em você a diferença e queiram conhecer o Deus que você serve. Amém? E Deus está falando exatamente isso. Você não tem que ter medo do que está acontecendo. Você não tem que se apavorar com o que está acontecendo. Você tem que temer a mim. Você tem que crer em mim. E você tem que ter pavor das coisas que eu estou falando. Amém? E Deus continua dizendo assim, para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Olha para cá, gente. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário, ou seja, Deus estará na sombra do onipotente mão de Deus. Amém? Aqueles que creem, aqueles que se arrependerem, aqueles que buscarem a Deus, aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos, aqueles que começarem a perdoar aquele que te machucou, amar aquele que te odeia, dar a segunda face àquele que deu na primeira, orar por aquele que intenta o mal contra você, abençoar aquele que te amaldiçoou. É isso aí que é a prova de ser um cristão. É não falar mal dos governantes, é não falar mal dos pastores, é não falar mal dos irmãos, é parar de julgar as pessoas e começar a julgar a gente mesmo, para que o avivamento comece da nossa própria vida, não é verdade? Então, são esses daí que Deus será um santuário na vida dessas pessoas, mas também será uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair aqueles que não quiserem, aqueles que derem as costas, aqueles que até ouvirem a voz de Deus, que serão até convencidos pelo Espírito Santo de Deus, mas vão permitir que o diabo roube a semente que foi lançada no coração, por conta das coisas desse mundo, por conta dos glamoures desse mundo, por conta dos levantes, das tentações, das provações, e vão largar as coisas de Deus para viver a sua própria vida. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha, um laço. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Vamos entender uma coisa, Deus está falando com a igreja dele. Jerusalém é o lugar, é a presença de Deus. Deus está falando com a igreja dele aqui. Na igreja de Cristo, a gente sabe, existe o joio e existe o trigo. A igreja de Cristo está dividida. A igreja de Cristo tem muita gente que está dentro do templo de Deus, mas que estão buscando a Deus pelos seus próprias vontades, seus próprios deleites. Aqueles que estão ouvindo a verdade de Deus, mas aqueles que não querem mudar. Aqueles que quando o arcanjo, a som da trombeta, o arcanjo descerá a mando de Jesus e recolherá os que são os trigos, aqueles que vão ser queimados no fogo, e recolherá a igreja de Cristo. Só Deus sabe. Então vamos parar de julgar as pessoas, vamos começar a olhar para dentro de nós,
Porque na realidade, o santo para Deus, aquele que é salvo para Deus, não é aquele que está na igreja todos os dias. Não. É muito mais do que aquele que cumpre uma religiosidade. É muito mais. Mas é aquele que ouve, lê e pratica a palavra de Deus. Amém? Nas mínimas coisas. Não vamos estar julgando as pessoas por coisa que nós não estamos fazendo. Os fariseus faziam isso. Não é verdade? Os fariseus faziam isso. Os fariseus julgavam as pessoas por coisa que eles mesmos não estavam vivendo. Não é verdade? Então vamos olhar para dentro de nós e vamos entender. Será que eu sou joio ou se eu sou trigo? O que eu estou fazendo de errado? Porque todos nós estamos. Se você está aqui nesse live, assim como eu estou aqui nesse live, é porque Deus quer falar comigo e com você. Que a mudança comece da sua vida. Amém? Que a mudança comece da sua vida, para que outros venham a mudar também. Eu quero só ler esse texto seguinte de Isaías, para poder a gente orar e encerrar. Quando o texto diz assim, o nascimento do príncipe da paz, daquele que Isaías falou agora há pouco, num capítulo antes, na verdade, que é aquele que ele profetizou, aquele que ele disse com tanta veemência, né, ao Deus presente, não é verdade? Ele está falando assim, olha, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no mundo honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruísse o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Aleluia. Porque, aleluia, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Então, no capítulo anterior, onde nós falamos, lá em cima, quando nós falamos exatamente de que já que o povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, é exatamente a rejeição a Cristo, é exatamente a rejeição à palavra de Deus, é exatamente a rejeição ao Evangelho de Cristo, à nova aliança, ao Novo Testamento, ao Deus que morreu e ressuscitou no terceiro dia, por mim e por você. Amém? Isso é para nós, a Igreja de Cristo. Isso é para você que ainda não teve uma experiência com Deus. Isso é para você que não frequenta uma igreja cristã também, mas que está me ouvindo nesse momento. Amém? A palavra de Deus diz que Deus, ele criou o homem e a mulher, lá no começo da história da humanidade. Ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva. E ele disse a Adão e Eva, olha, daqui desse paraíso só tem uma árvore, algo que eu não quero que vocês façam. Vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa árvore da vida. Dessa aqui vocês não toquem. Não era uma maçã, uma jaca, uma melancia, não. Mas era o fruto da obediência. Deus disse ao homem e à mulher, olha, não como de qualquer fruto, mas olha, eu quero obediência. O fruto da obediência. Deus colocou, ele formou o homem e a mulher. E ele colocou em nós algo que chama-se livre-arbítrio. Então ele disse a Adão e disse a Eva isso, mas aconteceu que veio Satanás através da serpente e induziu Eva. Eva, pelo livre-arbítrio, resolveu pecar, levou Adão a pecar. Adão, através do livre-arbítrio, também aceitou o pecado através de Eva. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram do reino de Deus, pelo pecado da desobediência de Adão e Eva. Eles dois foram expulsos da presença de Deus e toda a humanidade. Então Deus fez o homem e a mulher para ter comunhão com ele, colocá-la no jardim. Diz a palavra que toda virada do dia, Eva e Adão, o homem via a face de Deus, até que foram expulsos. Então quando eles foram expulsos, rompeu
rompeu-se a comunhão com Deus. Rompeu a primeira aliança, foi rompida lá no Jardim do Éden. Ali rompeu a aliança. E a palavra de Deus diz que éramos como ovelhas desgarradas sem pastor. Estávamos nas mãos de Satanás. Satanás com a chave do inferno, podendo levar e separar aquele que ele quisesse para o inferno. Mas a palavra de Deus diz que há 2000 anos atrás, Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, ou seja, não morra e vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo é uma ponte que Deus fez, que religa nós pecadores a Deus. Religião significa religação, religar o homem pecador a Deus. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Ninguém faz parte dessa nova aliança, do Novo Testamento, da segunda e nova e última aliança que Deus fez com a humanidade, através do sangue de Jesus Cristo. Então, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos... Aí você me pergunta, mas pastora, como é que a gente entra nesse caminho? O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 10, 9 e 10, quando ele diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e o teu coração crê que Ele é Filho de Deus, serás salvo. Então, quando nós confessamos, quando nós fazemos uma oração, confessando Jesus, que Ele é o nosso Senhor, crendo no sacrifício dele na cruz do Calvário, crendo que Ele morreu e ressuscitou por nossos pecados, crendo nisso, crendo que Ele está hoje à direita de Deus Pai, preparando um lugar para nós. Quando nós fazemos essa confissão, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E é Ele quem vai fazer toda a transformação na nossa mente. É Ele quem vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É Ele quem vai nos tirar do erro. É Ele quem vai nos convencer todas as vezes que caímos. Então a gente reconhecer que somos pecadores, buscar o verdadeiro arrependimento e querer sair do pecado, do erro. Nós, infelizmente, a igreja, estamos sendo tolo. Nós estamos pregando o evangelho de Cristo muitas vezes de uma forma tola. Por isso que nós estamos afastando as pessoas que não conhecem de Cristo, afastando de nós. E por isso que, infelizmente, o mundo lá fora acha que nós queremos ser melhores do que todo mundo, acha que nós somos prepotentes, acha que santos só somos nós, que salvos só somos nós, e acha que com tudo isso nós temos que entender uma coisa. Por que o mundo lá fora está pensando isso? Porque nós estamos permitindo que eles pensem dessa forma. Nós estamos sendo tolos. Nós estamos sendo. Porque na realidade nós fazemos o mundo acreditar que só nós que estamos certos. Que nós somos santos. Nós fazemos o mundo acreditar que somos santos. Então, quando o mundo vê a gente fazendo alguma coisa errada e aponta pra gente, a gente ainda fica com raiva porque o mundo está dizendo que a gente é crente e que está fazendo alguma coisa errada. Mas na realidade, o mundo está dizendo assim pra gente, olha, crente, vê se você muda, vê se você prega, vive o que você prega, vê se você se arrepende e busca sair do arrependimento, porque eu preciso ver Cristo, e é em você que eu tenho que ver Cristo. Então acorda, crente, porque tu não vê que a gente está morrendo, tu não vê que Jesus está voltando e a gente está indo para o inferno. Então, crente, acorda, crente, levanta desse sono profundo e começa a buscar o avivamento através da tua vida, começa a buscar a mudança através da tua vida e entende que tu não é melhor do que ninguém. Deus deu a oportunidade a todos. Deus deu oportunidade a você e Deus deu a oportunidade àquele estuprador, aquele assassino. Deus deu oportunidade àquele terrorista. Deus deu a oportunidade a todos nós, independente de qualquer coisa.
Então, na realidade, o mundo está fazendo isso. O mundo está despertando a gente não está conseguindo acordar. Então, Deus, ele chacoalhou. Deus, ele resolveu parar a nação por amor de mim e de você, por amor da humanidade. Deus está fazendo isso que está fazendo hoje aqui com o coronavírus por amor da humanidade, por amor meu e teu. Sabe por quê? Porque se Deus resolve enviar Jesus hoje para poder recolher a igreja, a maioria ia ficar. Pouquíssimos seriam os que subiriam. Pouquíssimos os que subiriam. Porque nós precisamos de mudança. Nós precisamos acordar. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de uma transformação. Eu e você precisa. Então, o que está acontecendo agora, nós temos que entender que é o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Amém? Então, busquemos uma mudança, busquemos uma renovação, paremos de estar julgando as pessoas e olhemos para dentro de nós e começamos a verificar onde é que nós precisamos de mudança. Em primeiro lugar, eu falo sempre, o avivamento, a mudança, a transformação tem que começar da nossa vida. Tem que começar principalmente do púlpito. Nós, pastores, líderes da Igreja de Cristo, nós precisamos entender isso. Nós precisamos primeiro nos arrepender, começar a fazer acerto com nossa vida, nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos, nossa família, e fazer acerto com a nossa igreja, com pessoas da nossa igreja, para que as ovelhas de Cristo que estão sob a nossa orientação possam olhar para a gente e entender que nós não somos super-heróis, nós não somos super-homens, nós não somos semideuses, nós somos pessoas que erramos, mas nós somos pessoas também que buscamos arrependimento e mudança. É esse exemplo que nós temos que dar para as ovelhas de Cristo, é esse exemplo que nós temos que dar para o mundo lá fora. É esse exemplo que nós temos que dar. Amém, igreja? Eu gostaria de fazer uma oração agora, mas eu gostaria que todos que estão me ouvindo agora repetissem comigo. Não importa quem você é, não importa o título que você tenha, não importa quantos anos de igreja você tenha, não importa quantas vezes você já fez essa oração, mas repete comigo essa oração nesse momento. Se você pode, fecha teus olhos, se você não pode, fica com teus olhos abertos, mas fala comigo, repete comigo essa oração, mas faz essa oração do fundo do teu coração, mas do fundo do teu coração, porque quem precisa ver não sou eu não, quem precisa ouvir não sou eu nem a pessoa que está ao teu redor, mas é Jesus que precisa ouvir, e Ele é presente nesse lugar, Ele é presente aqui na minha casa, Ele é presente aonde você está nesse lugar, porque a palavra de Deus diz que a presença dEle enche céus e terra, e Ele está presente na vida de cada um de nós que me ouve nesse momento. Então repete essa oração e fala comigo desse jeito. Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu único Senhor. Eu creio que o Senhor é Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me liberta. Liberta o meu entendimento. Me cura. Me leva ao verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você fez essa oração do fundo da tua alma, eu posso garantir a você, independente de religião, eu estou falando para você, independente de título, independente de tempo de crente, mas eu posso garantir para você que você está fazendo parte desse novo remanescente que foi separado por Deus pela graça. É um povo que Deus está separando dentro do povo dele, do meio do povo dele, santificando esse povo para enviar esse povo. Jesus está voltando. A igreja tem que aprender a cuidar das suas vestes, corpo, alma e espírito. Amém? Paulo diz: conserve o teu corpo, alma e espírito irrepreensível para a volta de Jesus. Dentro desse nosso estudo, nosso propósito, nós temos visto o caminho, o passo a passo para como a gente buscar um novo estilo de vida e conquistar de Deus o que Deus quer de nossas vidas. Eu convido você, eu desafio você a partir de hoje fazer como Pedro fala, em 2 Pedro, não me lembro onde, mas está lá em 2 Pedro.
quando ele fala que nós temos que ter a nossa devocional com Deus. É uma das coisas que nós temos que ter para conquistar o céu. É uma devocional com Deus, é um tempo de devocional. Pastora, mas eu passo o dia orando. Não é isso não. Devocional é o tempo que você separa com Deus por dia. Separa lá 1 hora, 2 horas. Essas 2 horas aqui é eu e Deus. Então eu vou começar a assistir um vídeo da pastora Daisy por dia, entrar no nosso propósito e assistir um vídeo por dia, com um caderninho aqui, anotando o que Deus falar com você e obedecendo. E ler também a palavra com compromisso, que é ler em sequência e todos os dias, começando de Mateus. Amém? Então separe a sua devocional, faça a sua devocional. Eu garanto a você que através da obediência, o que eu estou falando para você, o que Deus tem me direcionado, através da obediência, você vai conquistar um espaço no coração de Deus. Você vai conquistar a moradia, a habitação, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Amém? Você vai conquistar a obediência, a habitação no esconderijo do Altíssimo. Filhas do Rei vai passar aí para vocês. Aí, ó, como é que funciona. E ela vai passar para vocês também o link do nosso propósito que está no YouTube. O YouTube é o melhor lugar para você usar por conta da internet. É o melhor lugar. Então tá lá essa página que ela tá passando agora aí. Entra lá, dá um like, se inscreva no meu canal para poder a gente adquirir mil likes para poder eu fazer ao vivo também pelo YouTube. E nesse canal tem só os vídeos do nosso propósito, tá bom? Então, tá lá, todos eles, não estão todos em sequência, mas tá numerado, então é fácil você encontrar, tá bom? E ler a palavra todos os dias, com compromisso, em sequência, todos os dias, começando por Mateus, tá bom? Faça isso, eu garanto a você que Deus vai... você vai sentir a presença de Deus, uma comunhão com Deus, uma experiência com Deus como você nunca teve na sua vida. Eu garanto a você. Obedeça. E é Deus quem vai ter. Agora é Ele quem precisa ver em você a mudança e o compromisso. Não sou eu. Não sou eu que vou te dar nada. Não sou eu que vou restaurar teu casamento. Não sou eu que vou restaurar tua família, nem te curar, nem te libertar. Não sou eu que vou fazer nada. É quem está te vendo. Amém? Então faça, obedeça. E o resto deixa com Ele, tá bom? Gente, vamos orar agora pra gente encerrar. Não vou orar por cura, não vou orar por libertação. Eu vou orar. Eu gostaria que a gente levantasse um clamor. Se você está aí, você pode também orar. Por favor, vamos levantar um clamor pelas nações, pela nossa nação Brasil, pela nossa nação aqui nos Estados Unidos, na Europa, onde tem pessoas conosco também aí assistindo, mas no geral, amém? Por todas as nações, vamos aprender a pedir, vamos declarar o espírito de arrependimento sobre as nações, vamos pedir a Deus que perdoe os pecados da igreja, declarar o espírito de arrependimento sobre a igreja de Cristo, amém? E declarar que da tua boca saiam palavras de bênção, que da tua boca saiam palavras de vida sobre o teu estado, sobre o teu país, sobre a tua família, sobre a tua igreja, amém? Então vamos levantar um clamor, amém? Pai Santo, ainda na tua presença, Deus, eu coloco mais uma vez a minha vida, Senhor. Eu coloco a tua palavra que foi lida, Senhor, e foi explanada por ti, Deus. Com certeza por ti, Senhor, que possa ter entrado nos nossos corações, que possa fazer morada, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados como igreja, Deus, que o Senhor possa derramar o teu espírito de arrependimento sobre nossas vidas, Pai. Reconhecemos, Senhor, que temos caminhado contigo sem compromisso. Reconhecemos que temos sido uma igreja morna, Pai. Reconhecemos, Senhor amado, que existe mais religiosidade no nosso coração, Pai, nas nossas atitudes, do que, Deus amado, temor a Ti, Pai. Senhor, reconhecemos todos os nossos erros, Pai, nós te pedimos, derrama do teu verdadeiro arrependimento sobre nós, Pai, para que haja transformação em nossas vidas, para que haja um verdadeiro avivamento, Senhor, a começar de cada um de nós, Senhor, a começar de um coração transformado, Pai, de atitudes transformadas, de um pensamento transformado, Senhor, de um falar transformado, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos conscientiza, Pai, que o Senhor pode e vai mudar a história de uma nação, Senhor, através da tua igreja, que o Senhor pode e vai mudar
mudar a história de onde o Senhor quiser, Pai, de governante como o Senhor mudou o coração do rei Dário, Pai, através de nossas vidas, através da tua igreja, através, Deus amado, do Espírito de excelência que habita em nós, Pai, através, Deus amado, da obediência, Senhor, e da sabedoria tua em nossas vidas, Pai, assim como Daniel foi sábio, Pai, que nós possamos agir com sabedoria, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus, visita o nosso presidente Bolsonaro, visita o nosso presidente Trump, Pai, visita o presidente de cada pessoa, Deus amado, que está assistindo de outra nação, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visita cada presidente, Deus amado, visita cada governante, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Estende as tuas mãos, pois a tua palavra me diz, Senhor, que o Senhor se levanta do teu trono e se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Que os teus olhos de misericórdia possam nos alcançar. Que os teus olhos de misericórdia possam alcançar a tua igreja, possam alcançar o coração de cada pastor, de cada líder da tua casa, Pai. Deus amado, nos dá um coração humilde, Senhor. Deus amado, que a mudança, que a transformação, que o arrependimento comece do púlpito, Pai, de nossas vidas líderes, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que Deus amado, que o Senhor possa estar não permitindo, Pai, em nome de Jesus, que pessoas que peguem o coronavírus, pessoas que morram, Deus amado, que morram na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Deus, que aqueles que estão adquirindo, que o Senhor sabe que vai morrer, meu Pai, que o Senhor, chegou a hora do Senhor levar, Pai, que ouviram já a tua voz, Senhor, que ouviram já o teu evangelho, Pai amado, que o teu Espírito traga a eles, Pai, na memória deles, Deus amado, e que eles tenham verdadeiro arrependimento, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, não permite que eles morram e vá para o inferno, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua misericórdia seja sobre cada um. Deus amado, oramos também e te pedimos pelos profissionais da saúde, meu Pai. Deus amado, que eles entendam, Deus amado, que a sabedoria deles é limitada. Que eles entendam, Senhor amado, que a força deles é limitada, Pai. E que as coisas que estão acontecendo, Senhor, só vindo de um grande Deus, de um grande, único e poderoso Deus, meu Pai. Que eles possam se render a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pois a Tua palavra nos diz, Senhor, que 1000 anos para nós é um dia para Ti. E um dia para Ti é 1000 anos para nós, Senhor. Que o Senhor possa, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, divulgar, Deus amado, a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, e trazer na memória de cada um que já ouviu, Senhor, em nome de Jesus, o verdadeiro arrependimento, meu Pai. Deus, o Senhor é Deus que faz qualquer coisa. Deus, o Senhor é Deus que corrompe qualquer regra, Pai. Deus, Tu és Deus que não trabalha através de religiosidade, nem de regra, Senhor, nem de caixa, Pai, onde nós Te colocamos, Deus. O Senhor faz a Tua vontade, é a Tua vontade que prevaleça no meio da Tua casa, a Tua vontade que prevaleça, Senhor, no meio da Tua igreja, a Tua vontade que prevaleça, Senhor, no meio de todas as nações, porque todos os povos pertencem a Ti, Senhor. O Senhor é criador de todas as coisas. O Senhor é criador de todos os homens. A Tua palavra nos diz que no dia do juízo final, todo espírito voltará a Ti, porque Tu és dono de todo espírito, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu rogo a Ti, Senhor, com o amém de todas as pessoas que me ouvem nesse momento, meu Pai. Todas as pessoas que, como eu, estão clamando também, Deus amado, por um avivamento da Tua igreja, por um arrependimento da Tua igreja, por um arrependimento do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma nas Tuas mãos, Pai. Fala, Senhor, fala conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus. Derrama, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você colocasse a Tua mão na Tua cabeça nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, que não sejam as mãos dessas pessoas que estão me ouvindo nesse momento e colocando sobre a cabeça deles, mas que seja a Tua mão, Senhor, sobre a vida de cada pessoa e estendida sobre a família de cada pessoa representada, meu Deus. Pai amado, abre o entendimento do Teu povo, Senhor. Derrama do Teu conhecimento, da Tua graça. Derrama da Tua misericórdia, do Teu favor. Derrama, Senhor amado, do Teu discernimento, Pai, o Teu conhecimento sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus. Sonda o mais profundo da alma de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de engano e de mentira na mente de cada um que me ouve, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu declaro, Senhor amado, que a mente de cada um que me ouve é Tua, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro, Senhor, que cada pessoa que me ouve, Senhor, são pessoas cheias da Tua presença, são pessoas direcionadas pelo Teu Espírito, Pai. São pessoas segundo o Teu coração, meu Deus. São pessoas, Pai amado, cheios do Teu conhecimento, da Tua graça, Deus, em nome de Jesus. Sonda, Pai, retira toda mágoa de dentro de nós, Espírito Santo de Deus. Sonda a nossa alma, Pai. Retira toda amargura, toda mágoa, todo ódio, toda tristeza, toda melancolia, meu Deus, retira de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, e enche-nos, Espírito Santo de Deus, com a Tua presença. Enche, Pai.
Enche com a tua presença, Senhor, cada pessoa que me ouve nesse momento, Pai. Eu repreendo todo espírito de enfermidade em nome de Jesus Cristo, na vida de cada pessoa que me ouve e da família de cada pessoa que me ouve, em nome de Jesus Cristo. Pai, estende as tuas mãos e abençoa o teu povo, Pai. Nos dispensa debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, seja com os nossos familiares, com as famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com os pastores, com os líderes, com as famílias dos pastores e líderes, com os nossos governantes no Brasil, na América, em todas as nações, com todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como Igreja perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos nas nossas mãos a chave do reino de Deus e que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor ligará no céu. Nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Vamos repetir comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete comigo ainda. Eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso, todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, olha, se você foi edificado com esse vídeo, com esse live, edifica outras pessoas. Eu tenho absoluta certeza que foi Deus que falou através da minha vida. Eu tenho absoluta humildade para entender que o que saiu da minha boca entrou primeiro no meu coração. Amém? Eu tenho absoluta humildade para compreender que tudo que Deus fala através de mim, Ele está falando primeiro comigo. Amém? E que nós verdadeiramente precisamos. Então compartilha, pega esse vídeo, coloca na tua página, coloca na página dos teus amigos, coloca nos grupos que você tem nas tuas páginas, tá bom? Divulga quanto mais você puder esse vídeo, tá certo? E eu tenho absoluta certeza que o Espírito que me levou a direcionar, me trouxe na direção para falar conosco, como o Espírito Santo de Deus falou, vai falar também com muito mais gente que você, através da tua vida, você está divulgando e direcionando, tá bom? E antes de tudo, gente, vamos entender. Eu gostaria que, se possível, você pudesse ouvir de novo esse vídeo, você pudesse anotar tudo que Deus falou para você e que você pudesse, a partir de hoje, começar a colocar em prática o que Deus está falando com você, tá bom? A gente vai estar de volta quinta-feira, em nome de Jesus, com o nosso live, tá certo? Aqui mesmo. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro, tá bom? Neste dia. E um beijo no teu coração e na tua vida, tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz, vai.